Então você estava recebendo essas ideias, recebendo esses insights, mas você não colocou em prática porque você não sabia que aquilo ali estava sendo uma dica do mundo espiritual chegando até você no seu plano material. Olá, meu ser de luz, eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com você. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se não for a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo novamente. Primeiramente, eu gostaria de pedir a você que acalme o seu coração, acalme a sua mente, inspire, expire. Mais uma vez, inspire, expire. Pronto, agora estamos em estado de presença. Peço permissão para me conectar à sua energia. Peço a você também que convide a sua egrégora espiritual, seus mentores de luz, seus anjos da guarda, seus guardiões e todos aqueles que possam lhe ajudar a receber da melhor forma possível a mensagem que o baralho quer trazer para você. Mentalize aí com relação à situação pelo qual você está passando, pelo qual você veio buscar um conselho, um direcionamento e que eu possa lhe ajudar com essa leitura transmitindo apenas palavras boas até você. Vamos lá? Baralho. Qual é a energia disponível? O que essa pessoa está precisando ouvir no dia de hoje para esta semana? Quais são os caminhos abertos? Uma carta, por gentileza. A Imperatriz. Você está com seu fluxo de intuição mais aprimorado, está se aprimorando. O Pendurado. O que mais? Bom, a sua intuição está te pedindo para que você comece a ver as coisas de um outro modo, que você comece a perceber as coisas através de uma nova perspectiva. E o que isso tem a ver com a intuição, né? Quando a gente não tá tão ligado no que é conexão e no que é paranoia, a gente realmente não consegue distinguir muitas coisas se aquilo ali é uma dica espiritual, uma dica que tá chegando para você no seu plano mental, ou se aquilo ali é um medo ou uma paranoia sua. Então, o que o baralho está te dizendo aqui é para que você comece a perceber as coisas de um outro modo, que você comece a entender melhor a sua intuição, que você comece a perceber esse feeling que você tem, sabe? Que você tem essa nova perspectiva de que algumas ideias que chegam para você não são paranoias, não são coisas da sua cabeça, são realmente sinais que você está sendo intuído. Então, se antes você tinha, por exemplo, eu acho que fulano de tal tá fazendo isso. E aí você pensava, mas é minha cabeça quem tá me dizendo ou é o meu ego quem tá me influenciando? E aqui o baralho diz que não, é a sua intuição. Então comece a perceber por este outro lado. Comece a entender o que é voz da sua intuição e o que é voz da sua cabeça. Oito de paus. É exatamente como se você tivesse tendo muitas ideias, as coisas acontecendo muito rápido na sua cabeça e você não consegue ter essa noção se está sendo a sua intuição, a voz da sua intuição, ou se está sendo as vozes da sua cabeça, sabe? Mas aqui eu vejo que é a sua intuição tá querendo falar com você, ela quer te comunicar, mas você ainda não abriu espaço para isso, você não se permitiu para isso. Você recebe essas ideias, você recebe essa comunicação, mas você não consegue fazer essa distinção se é intuição ou não. Então comece mais a ouvir essa voz que está te dizendo as coisas, tá? Comece a ver por um outro ponto de vista de que isso podem sim ser conselhos que você está recebendo, inclusive dos seus mentores espirituais, né, dos seus guias, que não são paranoias suas. Para você conseguir colocar isso
em ordem aqui na sua vida material, no seu plano físico, né? Então, se você começar a compreender melhor a voz da sua intuição, você consegue defender melhor esses valores seus, esses princípios que você tem. É, como eu posso te explicar aqui? É como se a sua intuição ela tentasse te alertar alguma coisa, e aí você está convivendo numa situação e você não se impõe à frente, porque você acha que isso era uma paranoia sua. Mas aquilo era um alerta da sua intuição. E quando você começar a perceber esses alertas que a sua intuição te dá, esse sentido que você tem, você consegue trazer isso para suas situações do cotidiano. Por exemplo, não tô sentindo que eu não devo ir em tal ambiente. Quando você não tinha essa concepção de que era uma voz da sua intuição, você simplesmente achava, não, é coisa da minha cabeça, então eu vou, e aí acontece uma coisa que você não gosta e termina por isso. Mas a partir do momento que você tá tendo noção que é a sua intuição quem tá falando com você, você já se impõe antes. Não, eu não vou, eu não estou me sentindo bem, eu acho que não vai ser legal. E aí acontece essa situação, né? Você não presencia ela, você não vai até ela, mas aí depois que acontece, você vai e tem aquele alerta, aquele estalo, fala, nossa, era isso mesmo, tá vendo? Eu tinha que ter me imposto antes, eu sabia que não era pra mim, eu sabia que não era pra me estar nesse ambiente. O que mais? Eu sei que não é muito fácil para algumas pessoas a gente conseguir entender o que que é a voz da intuição e o que que é a voz da nossa cabeça, o que que é o nosso ego falando. Então, um conselho que eu te dou aqui é começar a praticar algumas meditações, fazer leituras, conexão com a natureza, apreciação do sol, apreciar a própria natureza em si, sabe? Olhar as árvores, olhar o verde, a paisagem, ter essa conexão com Gaia, ter essa conexão com a Terra, se desprender um pouco dessa materialidade, se desprender um pouco desse turbilhão de sensações e emoções que o plano material aqui tenta impor sobre nós, sabe? Essa quantidade de informações que a gente vem tendo. A gente fica tão atolado com tanta informação do nosso cotidiano que a gente não consegue ter conexão com a gente mesmo, a gente não consegue estar em estado de presença. Olha como eu comecei essa leitura hoje. Isso eu nunca fiz em nenhum vídeo passado. Você pode olhar aí. Eu pedi para você respirar, inspirar, respirar, inspirar, justamente para você estar em estado de presença. E aqui caiu uma carta que fala muito sobre intuição. E para a gente conseguir compreender os sinais da nossa intuição, a gente tem que estar em estado de presença. A gente não pode estar demais pensando no futuro, nem pensando demais no nosso passado. Porque você fica se ocupando mentalmente, não presta atenção naquilo que você está fazendo e, consequentemente, você não consegue receber os sinais que a vida está te dando, porque ou você está pensando demais lá na frente ou pensando demais lá atrás. Então medite um pouco. Se meditar para você é difícil, pois eu entendo, para algumas pessoas realmente é um pouco complicado, principalmente para pessoas que pensam demais. Eu sou esse tipo de pessoa, sabe? O meu temperamento é um temperamento muito introspectivo, então eu tô o tempo todo dentro da minha cabeça. Faça outros tipos de atividade que vão te manter em estado de presença. Por exemplo, cultivar plantas. Eu gosto de cultivar plantas, né? Cuidar das plantas em si. Isso também te mantém em um estado de presença. Atividades físicas também te mantêm em estado de presença. Atividades ao ar livre, tá? Corrida, por exemplo. E tentar fazer, por exemplo, essas atividades ao ar livre, essas atividades físicas, sem fone de ouvido, tá? Porque a gente fica ali com o fone de ouvido, ouvindo uma música, ouvindo outra, a gente fica preso naquela música, prestando atenção ali, cantando a letra da música. Não estou dizendo que isso é proibido, às vezes eu também eu faço alguma corrida com fone de ouvido, ajuda um pouco na distração, mas como você quer ir em estado de presença, você não pode se permitir a distração, tá? Então, se você quer aumentar o seu estado de presença, se você for fazer algum esporte, aí, alguma atividade ao ar livre, evite fones de ouvido, tente ouvir somente
o próprio ambiente em si, sabe? Vamos à janela do céu. Qual é a mensagem para o dia de hoje? Então, o que o baralho está te pedindo aqui é para que você consiga ter um discernimento com relação à voz da sua intuição, com relação às vozes da sua cabeça, à voz do seu ego. E para que você consiga fazer isso, você precisa estar em estado de presença, em estado de relaxamento, praticar atividades ao ar livre, praticar meditações, fazer leituras também, tá? Isso é muito importante. Quando você está fazendo leitura, você está imerso naquilo, então você está presente, porque você não está pensando em nada, além daquela leitura que você está fazendo. Enquanto você faz essa leitura, muitos insights podem chegar até o seu plano mental, porque você está no estado de presença. O que eu vejo aqui é que você, né, algumas pessoas, porque essa leitura não vai ser para todo mundo também, tá, gente? Você tire informações daqui somente aquelas que caberem a você. Essas pessoas, elas recebiam sinais e dicas da intuição, mas não conseguiam distinguir aquilo como algo que chegava além dela, né? Tipo, por exemplo, do plano espiritual, do mentor de luz dela, do guia espiritual dela, e não executava essa ideia porque achava que aquilo ali fosse coisa da cabeça dela. E quando eu falo ideia, não é necessariamente o início de um novo projeto, o início de um novo sonho, não é uma coisa mirabolante. Uma ideia, por exemplo, é ir ao encontro de uma pessoa, ou tirar uma coisa desse ambiente e colocar em outro ambiente, sabe? Fazer uma troca. É qualquer ideiazinha que podia ter chegado na sua cabeça, que se você tivesse prestado atenção, depois que você executasse ela, você ia falar, nossa, eu fui intuído. Isso não era coisa da minha cabeça. Então você estava recebendo essas ideias, recebendo esses insights, mas você não colocou em prática porque você não sabia que aquilo ali estava sendo uma dica do mundo espiritual chegando até você no seu plano material. Uma carta da janela do céu, por gentileza. Por gentileza, uma carta. Baralho, por favor. Algum conselho, baralho? Tentar aqui a última vez. Se ele não quiser entregar um conselho, tudo bem. A gente já fez um baita conselho aqui com essa leitura, né? Praticar meditações, estados de presença. Pesquise aí sobre como estar em estado de presença. Cuidar da sua família também é um estado de presença, tá bem? Por exemplo, você chegou da sua rotina de trabalho e você começa a dar atenção à sua família, dar atenção aos seus pais, dar atenção aos seus filhos. Isso é estar em estado de presença. Não é chegar em casa, deitar no sofá e começar a mexer no celular. Eu entendo que a gente tem isso também, porque se você está ali na rotina de trabalho o dia inteiro, você não acompanha as redes sociais e existe, tá, entre aspas, essa necessidade de ver o que está acontecendo ali na rede social, mas preste atenção também aos familiares que estão ao seu redor, sabe? Dedique um tempo de atenção para eles. Isso também é estar em estado de presença. Por gentileza, uma carta. Caíram duas cartas aqui que falam muito sobre poder, coragem, força. A carta da Libélula. Olha como essas cartas se complementam, gente, que bonito. A imagem em si não complementa, né? Aqui é uma mulher e aqui é um dragão, mas faz uma conexão linda, né? Parecem que elas se complementam.
Dragonfly, a carta da libélula. Viva a vida intensamente. E dragão, descubra a sua coragem. Viva a vida intensamente, falando aqui sobre você estar mais em estado de presença, né? É prestar atenção mais no seu dia a dia, no seu cotidiano e ter coragem para viver isso, tá bem? Porque muita gente não tem coragem de estar em estado de presença. Muita gente prefere viver na sua cabecinha, pensando ali muito no futuro, no que eu vou fazer daqui a uma semana, o que eu vou fazer no dia de amanhã, como vai ser esse final de semana, para onde que eu vou, quais são as pessoas que eu vou encontrar. E isso é uma fuga de estar vivendo o seu presente no momento, é uma fuga de querer aceitar a realidade que você está tendo no dia de hoje. Se você, por exemplo, tem uma casa ali para arrumar, ao invés de você ficar pensando no que você vai fazer no final de semana ou qual vai ser as coisas que você vai ajeitar, simplesmente comece a ajeitar, sabe? Simplesmente dê o primeiro passo. E o segundo e o terceiro passo, eles vão vir como consequência, eles vão vir logo atrás. Então tenha coragem para poder executar essas coisas e comece a viver a vida de forma mais intensa no sentido de estar presente o tempo todo e não pensando demais nem no seu passado, nem pensando demais no seu futuro. Tá bem? É isso, espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo.